Meus caros irmãos, irmãs e demais amigos, telespectadores, com os cumprimentos da Oitava Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, iniciamos mais um programa. Hoje estudaremos uma importante lição de autoria do ilustre e culto pastor Roberto Monteiro de Castro e que tem como título, abro aspas, Sábios Conselhos visando um ministério colegiado, fecho aspas. O objetivo desta lição, que são vários, diga-se de passagem, primeiro conhecer a contribuição psicoespiritual de Jetro, sogro de Moisés, que no momento crucial agiu como sábio conselheiro. Decorrente disto, perceber que o ministro de Deus precisa dividir tarefas, confiar em pessoas, cuidar da família e da sua saúde também. Enfim, praticar. Deus tem um plano ministerial aos seus obreiros, contudo, ninguém é insubstituível. Devemos fazer o nosso melhor para Deus. Concorda? Texto áureo. E Jetro mandou dizer-lhe, abro aspas, eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Este texto está registrado no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 6. Como introdução desta lição, Moisés foi um grande líder do povo de Israel. Sua vida não foi feita somente de aclives. Podemos dizer que houve declives também, sugerindo a ilustração da vida como uma gangorra, altos e baixos. Dos seus 120 anos de vida, conforme o registro em Gênesis capítulo 37, versículo 7, podemos dividir sua história em 3 etapas distintas de 40 anos. Os primeiros 40 anos foram vividos no Egito, criado pela filha de Faraó, uma vida no palácio, desfrutando das realidades deste contexto, alimentação, status, cultura, etc. Os próximos 40 anos ele viveu como pastor de ovelhas, cuidando do rebanho de seu sogro Jetro. Uma mudança significativa. Um tempo para desenvolver um caráter hebreu acurado e de adquirir paciência. Mas a mudança radical ainda estava por acontecer. Nos últimos 40 anos de sua vida, Deus o chama para uma missão importante: tirar os hebreus da escravidão do Egito. Promessa feita por Deus ao patriarca Abraão. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Quantas lições preciosas colhemos da história desse paciente homem de Deus. Confirme isto lá no livro de Números, capítulo 12, versículo 3. E quantas pessoas e líderes importantes fizeram parte desta história? Arão, seu irmão, Josué, seu servo auxiliar, e também Jetro, seu sogro. Talvez Arão e Josué viveram com mais intensidade os últimos 40 anos da vida de Moisés. Jetro, por sua vez, conviveu mais o segundo período de vida de Moisés. Contudo, teve um papel importante ao dar-lhe um excelente conselho num momento importante de sua vida. Esta é a ênfase de nossa lição de hoje, enquanto refletimos sobre a importância de um ministério colegiado. Tópico 1. O perigo do estresse por acúmulo de trabalho. O estresse faz parte da vida moderna. Todos vamos passar por essa realidade.
A vida com suas demandas, trabalho, família, finanças, associada com a pressão por resultados, prestação de contas, as metas a serem atingidas, tudo isso são elementos causadores de estresse. No ministério pastoral, então, a pressão aumenta tanto no quesito de enfrentamento do mundo espiritual em trevas, bem como o envolvimento emocional com os problemas do rebanho, das famílias, etc. Infelizmente, temos visto muitos colegas com patologias emocionais, crises de ansiedade, depressão, pânico, e em casos mais extremos, até suicídio. Apesar de Moisés ter vivido em outra época, num contexto de mundo diferente, ele enfrentou grandes pressões e dificuldades. Imaginem, descobrir que um hebreu infiltrado vivendo entre os egípcios, matar um egípcio para defender um hebreu, ser descoberto e ter que fugir para não morrer. Comprove isso lendo o capítulo 2 do livro de Êxodo, versículos 11 e 15. Depois de 40 anos, ter que voltar a enfrentar Faraó e toda a nação. Talvez tenha sido por isso que Moisés, a princípio, mostrou resistência à convocação de Deus. Certo é que o tempo foi passando, e Moisés foi entendendo o propósito e a missão que o Senhor havia lhe confiado. Depois do enfrentamento espiritual, da realização de milagres, da efetivação das 10 pragas, deu-se então o êxodo. Assim, apresentam-se outras dificuldades. Logística da viagem, dureza de coração do povo, pecados graves como a fabricação do bezerro de ouro, falta de água, de carne, etc. Além de tudo, Moisés julgava o povo perante o Senhor. Um acúmulo perigoso de tarefas. Não foi à toa que o Senhor Jesus, ao começar seu ministério, escolheu 12 homens, seus discípulos, que treinados seriam seus apóstolos. Caminhou com eles 3 anos, convivendo, ensinando, sofrendo e tendo alegrias. Jamais a igreja iria adiante após a morte do Senhor Jesus, se aqueles homens não fossem treinados para tão grande tarefa. Pastores e líderes não podem andar sozinhos. Glenn MacDonald, na obra A Igreja que Faz Discípulos, faz 2 perguntas importantes. Quem é o seu Barnabé? E quem é o seu Timóteo? Nestas perguntas está inserida a ideia de que precisamos ser discipulados e, posteriormente, discipular a outros. Isso vale também para a liderança. Veja a obra de MacDonald, edição de 2017, página 13, para maiores esclarecimentos. Uma aplicação. Temos conseguido lidar por meio da ajuda do Espírito Santo e do corpo de Cristo, que é a Igreja, com as pressões da vida e do ministério, inclusive aquelas procedentes de lideranças, tanto seculares quanto espirituais? Tópico número 2, o privilégio de servir a Deus de coração sincero. Ao longo da história da Igreja Cristã, temos conhecido a biografia de homens e mulheres que serviram a Deus de coração sincero. Teólogos como Agostinho, Lutero, Calvino, Russell Shedd, evangelistas como Dwight Lyman Moody, Charles Spurgeon e Billy Graham, mulheres como Madre Teresa de Calcutá e Zilda Arnes,
também se destacaram pela obra da piedade. Pessoas que serviram a Deus com um coração sincero. Assim também Moisés, Davi, Josué, Débora, Ruth e tantos outros. Não importa a posição que temos no reino, se pastor titular de uma igreja ou parte integrante de um ministério colegiado. O pastor José Lima repetidamente tem afirmado que o estudo cuidadoso do Novo Testamento aponta sempre para a realidade de um trabalho conjunto, um ministério compartilhado e nunca isolado. Nunca podemos dissociar o trabalho e o treinamento prático dos obreiros com o caminhar 2 a 2. Vejamos algumas duplas na Bíblia. Elias e Eliseu. Confira lá no livro de 2 Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Moisés e Josué. Êxodo 24, 13. Paulo e Timóteo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Barnabé e João Marcos, Atos, capítulo 15, versículos 37 a 39. Entretanto, tudo parte de uma vida totalmente consagrada ao serviço do Senhor. Isso não é somente para o vocacionado ao ministério da palavra, mas para todo discípulo de Jesus Cristo. Quais são as marcas visíveis e presentes em um discípulo? MacDonald, edição de 2021, página 14, sugere, 2 pontos. A. Um coração somente para Cristo. B. Uma mente transformada pela palavra. C. Braços de amor. D. Joelhos para oração. E. Uma voz para falar as boas novas. F. Um espírito de servidão e mordomia. Certamente vemos isso na vida de Moisés, Josué e Caleb. Uma aplicação para a sua meditação. Temos servido ao Senhor com intensidade e sinceridade? Vamos ao tópico 3. Bons conselhos, vida facilitada. Jetro era um homem experiente. Ele era sacerdote de Midian. Veja lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Quando Moisés diz ao seu sogro que precisava voltar ao Egito para ver seus irmãos hebreus, ele entendeu e disse: vá em paz. Êxodo capítulo 4, versículo 18. Acolheu a filha e netos enquanto Moisés partia para a sua jornada. Êxodo capítulo 18, versículo 2. Ele se alegrou com as notícias do que o Senhor tinha feito pelo povo, libertando da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 18, versículo 9. Chegou o momento em que Moisés deveria ver sua esposa e seus filhos. Jetro toma a iniciativa de levar até Moisés sua família, conforme nosso texto áureo. Abre aspas. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo. E comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Êxodo capítulo 18, versículo 6. Que momento de forte emoção! Após encontrar Moisés e oferecer um sacrifício ao Senhor, conforme registro em Êxodo capítulo 18, versículo 12, Arão e as autoridades de Israel vieram ao encontro de Jetro e celebraram comunhão. No dia seguinte, Jetro observa a rotina de Moisés. Ele passou o dia todo atendendo e resolvendo questões dentre o povo. Não precisou de mais de um dia para Jetro perceber que Moisés estava trazendo para si um trabalho,
uma responsabilidade pesada demais. Então, com amor e firmeza, abordou seu genro. Dois pontos, abro aspas. O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Êxodo capítulo 18, versículos 17 e 18. Que conselho paternal, cheio de amor, de prudência e de visão. O autor Drescher, em sua obra editada em 2017, página 96, afirma, abro aspas, com alguma maturidade espiritual, os dons da paciência, da compaixão e da misericórdia se tornam mais importantes. Orei muitas vezes. Senhor, deixa-me falar a verdade em amor. Se eu não falar com amor, ajude-me a não falar. Foi o que exatamente Jetro fez. Orientou Moisés a dividir com líderes respeitados o trabalho de atender às demandas básicas do povo, enquanto Moisés lidaria com assuntos mais relevantes. Confira lá no livro de Êxodo, capítulo 18, versículos 19 a 24. Vamos a uma aplicação. Temos tido a humildade em ouvir bons conselhos de nossos colegas, especialmente os mais experientes? Você que é crente, ouve os conselhos de sua liderança espiritual? Os filhos têm observado o conselho de seus pais? Conclusão. A igreja é a família de Deus. Somos irmãos em Cristo. Nossa missão é ajudar-nos uns aos outros no amor, evangelização e prática das boas obras. Isso está lá registrado no livro, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, e 1 João, capítulo 3, versículo 14 a 17. Isso deve ocorrer entre os irmãos, bem como a equipe de liderança. Vale a pena findar esta lição com um conselho de Paulo ao irmão Timóteo, abro aspas. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar aos outros. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Que assim seja, que você atenda, pelo Espírito Santo, os ensinamentos desta lição. Amém.